Bom dia, meus alunos. Vamos dar continuidade ao nosso curso Primeiros Passos, tratando de recursos em espécie hoje. Nossa segunda aula de recursos em espécie, vamos tratar de agravo de instrumento, que ao lado do recurso de apelação é o recurso com maior utilização em nosso sistema, o recurso mais comum em nosso sistema, e é o recurso que cabe contra as decisões interlocutórias. Não todas, contra algumas decisões interlocutórias. Mas antes de tratarmos propriamente do assunto, vamos dar uma olhada em nossa agenda de hoje. Recurso de agravo de instrumentos, e agenda, noções gerais, requisitos de admissibilidade, efeitos e procedimento. Relembrando a vocês que tudo aquilo que eu falei em teoria geral do recurso vale a pena e está aplicado e se adequa ao agravo de instrumento. Então, quando eu falar de efeitos, eu só vou tratar daquilo que tem de peculiaridade ou que merece ressalva nos efeitos do agravo de instrumento. Tá bom? O recurso de agravo é um recurso que vem mudando muito com o tempo e, inclusive, o CPC de 2015 evolui muito na inserção da jurisprudência do STJ e, em certa medida, até afastando a jurisprudência do STJ, aquela jurisprudência defensiva que eu venho conversando com vocês. E o recurso do agravo, que é um recurso cabível inicialmente contra decisões interlocutórias, mas a gente vai tratar aqui que, do passado, no CPC de 1973, o recurso de agravo ele tinha um quádruplo regime. Ele tinha o agravo de instrumento, o agravo retido, o agravo interno, o regimental, que virou o nosso agravo interno, e o agravo para destrancamento do recurso especial e extraordinário. O agravo retido não existe mais, ele passou a ser, entre aspas, ele deixou de existir e passou a ser aquela possibilidade que nós temos de, no recurso de apelação, na sua preliminar, impugnar as decisões que não precluíram e porque não eram objeto de recurso de agravo, e permitindo que a matéria daquela decisão interlocutória seja tratada no julgamento do recurso de apelação. Porque antes, no CPC de 73, das decisões de juízes de primeiro grau, eu tinha uma livre escolha, inicialmente, uma livre escolha entre o regime de recorribilidade. Eu podia optar por recorrer imediatamente, e aí eu fazia uso do agravo de instrumento, e eu podia optar por apontar ao juiz que eu não concordava com aquela decisão, mas que me reservava para rediscutir a matéria, se quisesse, tivesse interesse recursal ainda no recurso de apelação. Era o chamado agravo retido. Eu fazia o agravo retido dos autos, ele ficava nos autos, e eu ia julgar isso, eu iria partir para julgar isso como preliminar do recurso de apelação. Tá bom? Isso mudou no CPC de 2015, e no CPC de 2015 eu não preciso mais interpor o agravo retido, porque era o agravo retido a forma que eu tinha para obstar a preclusão no âmbito do processo das decisões interlocutórias, no processo de conhecimento, que eu não queria proceder ao agravo de instrumento. Tá bom? Agora, no CPC de 2015, isso mudou. Eu não tenho mais a figura do agravo retido, porque eu não preciso mais pontuar para obstar a preclusão. O próprio regime jurídico do processo de conhecimento suspendeu a preclusão das decisões interlocutórias em relação às quais não cabe recurso, para dizer que todas elas poderão ser recorridas, independente de eu ter interposto o agravo retido lá atrás, porque não tem mais o agravo retido, e eu passo, a partir de então, a poder ou ter a possibilidade de promover este recurso em preliminar de apelação. E a gente tem dois outros agravos que persistem e que nós vamos estudar mais adiante, que é o agravo retido, que cabe contra a decisão monocrática do relator nos processos nos tribunais, e eu tenho o agravo em recurso especial e extraordinário, que é um agravo que serve exclusivamente para destrancar as decisões de inadmissibilidade do recurso especial e extraordinário, que a gente vai estudar lá adiante, quando viermos a falar de recurso especial e de recurso extraordinário. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante tratando aí dos temas relacionados ao agravo de instrumento. Primeira coisa que eu queria tratar com vocês é o conceito do recurso de agravo de instrumento. É o recurso interposto de juízo de segundo grau contra algumas decisões interlocutórias,
aquelas que, conceito de interlocutórias lá no artigo 203, parágrafo 2º do CPC, do juízo de primeiro grau de jurisdição nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico. O que é que eu quero tratar com vocês aqui? Não cabe agravo de qualquer decisão interlocutória. Não cabe agravo de qualquer decisão interlocutória. Isso no CPC de 73, ele iniciou cabendo agravo de qualquer decisão interlocutória. Posteriormente, passou a caber agravo das decisões interlocutórias urgentes. Todas as vezes que eu tivesse situação de urgência, caberia agravo de instrumento. E o CPC de 2015 pretendeu restringir ainda mais a recorribilidade do agravo e adotou o sistema da taxatividade. Então, o CPC de 2015 foi lá no artigo 1015 e descreveu as hipóteses, elencou as hipóteses em que cabia agravo de instrumento. Isso foi chamado sistema da taxatividade. Ocorre que essa ideia do CPC, de certa forma, de forma justa, naufragou com a jurisprudência do STJ a proceder à mitigação da taxatividade no agravo de instrumento, mas eu chego já quando eu tratar das hipóteses de cabimento, quando eu for falar de cabimento, tá bom? Mas aqui é muito importante pontuar para que vocês entendam que o agravo é a decisão que cabe contra a decisão interlocutória, mas não de toda a decisão interlocutória. Apenas das decisões interlocutórias que o sistema admite recurso, tá bom? E lembre que nós estamos falando de processo civil, porque mesmo no processo civil, em alguns procedimentos especiais, como por exemplo, no procedimento dos juizados especiais, não há recorribilidade das interlocutórias. Assim como no processo do trabalho, não há recorribilidade das interlocutórias. Então, as interlocutórias, tanto no procedimento dos juizados especiais, como no processo do trabalho, elas não são, na verdade, imediatamente recorríveis. Há recorribilidade, mas não há recorribilidade imediata. Elas vão ser recorríveis, elas serão recorríveis em conjunto com a sentença. E no sistema do procedimento comum, que é o que nós estamos tratando aqui, eu tenho algumas decisões interlocutórias que são agraváveis e as demais decisões interlocutórias que não são agraváveis poderão ser recorridas em conjunto com a sentença. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Cabimento. E aqui eu já vou entrar de forma muito ampla. Cabimento, como vocês sabem, é um dos requisitos recursais. Mas eu estou preferindo tratar o cabimento aqui em separado, né? Depois eu tratarei dos demais requisitos de admissibilidade, justamente pela importância que nós temos entre a junção do cabimento, né, com a compreensão do recurso e da sua natureza. Então, estava falando eu com vocês sobre a questão da taxatividade, e a gente vai tratar disso aqui agora. Porque a ideia do CPC, originariamente, foi restringir muito a possibilidade de recursos de agravo de instrumento e adotou aquilo que se entendia originariamente um sistema de taxatividade dos recursos, das decisões recorríveis, imediatamente recorríveis por agravo de instrumento. E elencou no artigo 1015 as hipóteses, a gente vai tratar de cada uma delas, algumas muito rapidamente, porque basta eu elencar, elas são autoexplicativas, e algumas que dependerão de uma melhor debate e discussão com vocês. Mas a ideia do CPC de 2015 foi essa. Foi dizer, olha, só cabe recurso de agravo de instrumento, ou seja, só são imediatamente recorríveis as seguintes decisões. E elencou lá nos parágrafos do artigo 1015, vamos tratar já deles. Só que veio o STJ, né, e no julgamento de caso repetitivo, apresentou para sua Corte Especial uma tese promovendo a mitigação do agravo, a mitigação da taxatividade das decisões imediatamente recorríveis por agravo, permitindo, ou seja, de certa forma, até ampliando o sistema anterior, né, mas permitindo, né, que além daquelas taxativamente elencadas, outras decisões em que haja a necessidade imediata do agravo possam vir a ser imediatamente recorríveis. Mas vamos lá, vamos tratar de cada uma das hipóteses, primeiro do artigo 1015 e depois daquilo que a jurisprudência do STJ vem construindo sobre o tema. Tá bom? Vamos lá.
Primeiro, as hipóteses previstas no artigo 1015. Hipóteses previstas no artigo 1015. E aí vocês vão ver a importância da jurisprudência do STJ nesse tema, que veio tirando ou vem tirando ao longo do tempo diversas dúvidas que lhe foram levadas. Então, a primeira hipótese prevista no artigo 1015 foi a hipótese de tutela provisória. E aí, quando entrou em vigor o CPC de 2015, começou-se a discutir qual era o âmbito das tutelas provisórias. Vamos lá no artigo 1015. Então, o artigo 1015 foi lá e nos disse, olha, cabe agravo de instrumento nas decisões de tutela provisória. E aí começou-se a questionar, em qualquer caso de tutela provisória, apenas em casos de tutela provisória em que sejam deferidas a tutela provisória, e se for negada a tutela provisória, cabe recurso, e se eu tiver dúvidas sobre a forma de cumprimento da tutela provisória, caberá agravo de instrumento. E aí veio o STJ, neste recurso especial 1752-049, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Inclusive, a ministra Nancy Andrighi capitaneou várias decisões tratando do tema de agravo de instrumento, vocês vão ver. E disse que em todos os aspectos da tutela de urgência, caberá, de urgência ou de evidência, né, tutela provisória, portanto, urgência ou evidência, caberá agravo de instrumento. Tá bom? Segunda hipótese, que também caberá agravo de instrumento, as decisões de mérito do processo. Sejam decisões de improcedência liminar de um dos pedidos, quando forem cumulados, embora não esteja expressamente previsto, assim previsto, e o julgamento antecipado parcial de mérito, lá na forma do 356. Vamos lá de novo, ó, decisões de mérito do processo. Então, quando é que haverá decisão de mérito? Ou no julgamento liminar de um dos pedidos, ou de parte dos pedidos, não é de todos os pedidos, porque se houver uma improcedência liminar de um único pedido, se não houver cumulação, ou de todos os pedidos quando cumulados, ele não será decisão interlocutória, será agravo de instrumento. Ou, me perdoe, será sentença. E sendo sentença, cabe recurso de apelação. Mas havendo pedidos cumulados, dano moral e dano material, e o dano moral foi liminarmente improvido, né, e determina-se a citação para que se conteste o outro pedido cumulado, né, sobre esta parcela do mérito de improcedência liminar, caberá agravo de instrumento. Assim como caberá agravo de instrumento nas hipóteses de julgamento antecipado parcial de mérito, essa salutar novidade do CPC 2015, que infelizmente na prática não vem sendo tão utilizada. Então, né, hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, 356, caberá agravo de instrumento. Ok? Vamos seguir adiante. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Vamos voltar lá? Né? Incisos 3º, 4º e 5º. E aí eu trato de dividir isso com vocês. Rejeição da alegação da convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação. Observe que nestas três hipóteses eu tenho uma recorribilidade, né, secundum eventum litis, ou seja, segundo o evento da lide, ou seja, a partir do tipo de decisão. Observe que eu tenho rejeição e não... Observe que aqui eu falei mérito do processo, tutela provisória, ou seja, pouco importando se o pedido de tutela provisória foi negado ou deferido. Mérito do processo, mesma coisa, pouco importa se procedente ou improcedente. E já aqui, nestas três hipóteses, eu tenho, pelo menos do inciso 3 e do inciso 5, eu vinculo ao evento decisório. Eu falo em rejeição e não em qualquer decisão sobre convenção de arbitragem. Eu falo em rejeição e não em qualquer decisão sobre gratuidade da justiça. E aí vamos desdobrar isso aqui com vocês, né? Por que rejeição da alegação de convenção de arbitragem?
Porque se eu tenho o reconhecimento da alegação de convenção da arbitragem, a consequência será a extinção do processo sem resolução do mérito. Lembram disso? É uma das hipóteses, está lá no artigo 487, de extinção do processo sem resolução do mérito. Quando eu acolho a convenção de arbitragem. Quando eu acolho a convenção de arbitragem. Se eu acolher a convenção de arbitragem, a consequência será a extinção do processo sem resolução do mérito, e o processo deverá ser remetido, né, à jurisdição arbitral. Mas se eu rejeito a alegação da convenção de arbitragem, o que é que significa dizer? Que o processo poderá prosseguir. O processo poderá prosseguir. E eu terei o risco lá no futuro de, em grau de recurso, de o tribunal entender que não. A hipótese na hora de rejeição era de ter acolhimento e eu perder todo esse procedimento. Então autoriza-se de imediato subir a matéria ao tribunal. O processo, em princípio, segue, porque a gente vai ver que agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, né? Mas o tribunal pode ir lá, dar o efeito suspensivo e decidir a questão se cabe, ou se a hipótese era ou não era relacionada à arbitragem, e aí determina ou não a extinção do processo. Tá bom? Segunda hipótese, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí aqui é qualquer conteúdo. Aqui é qualquer conteúdo. E aqui é qualquer conteúdo, inclusive por quê? Porque eu não tenho outro recurso da decisão do incidente. Um incidente, como o próprio nome diz, é um incidente processual. Ele vai ser deferido ou indeferido, a desconsideração da personalidade jurídica vai ser deferida ou indeferida dentro do âmbito do procedimento, pode até ser autuado em autos apartados, mas eu não terei uma posterior sentença para promover o recurso. Né? Eu vou decidir um incidente e prosseguir o processo, vou deferir o incidente de desconsideração para prosseguir o processo também com os sujeitos desconsiderados, que passam a ser parte, ou eu vou rejeitar o incidente para que o processo prossiga apenas contra os sujeitos processuais originários. Num caso ou num outro, a decisão termina ali. E se eu não tiver a possibilidade de recurso de forma imediata, eu não terei, em princípio, uma posterior sentença para tratar do tema. Por fim, rejeição, do pedido de gratuidade da justiça, ou acolhimento do pedido de sua revogação. Qual é a questão aqui? O CPC privilegiou o acesso à justiça. Ele privilegiou o acesso à justiça. Na medida em que ele diz, olha, se for deferida a gratuidade, eu abri as portas do judiciário, se foi deferida a gratuidade, vamos seguir em frente. E lá no futuro eu posso revogar e determinar o recolhimento das custas, sem qualquer tipo de problema, promover a condenação por sucumbência, sem qualquer tipo de problema. Contudo, se eu rejeito o pedido de assistência judiciária e a parte não tem efetivas, ou seja, houve uma decisão de rejeição com error judicando e a parte não tem efetivas condições de promover o recolhimento das custas, ela estará privada de acesso ao judiciário. Da mesma forma, se houver uma posterior revogação com a determinação de pagamento de custas. E se a parte não tiver, a consequência vai ser a extinção do processo sem resolução do mérito, né? Ou a perda de direitos processuais, causando um sério impacto na justiça. Então, por conta disso, é que o sistema do CPC admitiu os recursos de agravo de instrumento, permitindo a recorribilidade imediata apenas das decisões de rejeição. Se for decisão de concessão, você vai poder, como vocês já aprenderam em processo 2, impugnar o deferimento da assistência judiciária gratuita em preliminar de contestação, mas a matéria só vai ser passível de recurso, se for o caso, lá na apelação. Tá bom? Lá em sede de apelação. Então vamos adiante. Mais uma hipótese. Exibição de documento ou coisa. Exibição de documento ou coisa. Vamos lá para o CPC? 1015, inciso 6, exibição ou posse de documento, ou coisa. Aí também ficou-se a discussão se caberia agravo de instrumento apenas nas hipóteses em que defere a exibição, ou apenas nas hipóteses que concede a posse de documento ou coisa.
E o STJ, mais uma vez, na relatoria da ministra Nancy Andrighi, recurso especial 1.798.939, decidiu que, de forma ampla, como não teve na letra da lei vinculação ao conteúdo decisório, como nós vimos que teve nos incisos 3 e 5, confirmando 3 e 5, né? 3 e 5, como não teve aqui no inciso 6, o STJ, de forma coerente, entendeu que é de forma ampla, sobre deferimento ou indeferimento, sobre forma de cumprimento. Beleza? Vamos em frente, ainda nas hipóteses previstas no artigo 1015, né? Exclusão de litisconsorte. Aqui, mais uma vez, nós temos uma permissão de recorribilidade imediata a partir do conteúdo da decisão. É de exclusão de litisconsorte. Não, aqui rejeita a exclusão, né? A hipótese exemplo clássico das hipóteses de litisconsórcio multitudinário. Então, promovido litisconsórcio multitudinário, o réu pode requerer a exclusão de alguns dos litisconsortes, a repartição dos litisconsortes, ou ainda a decisão acerca da ilegitimidade de alguns dos litisconsortes, no pedido deles. Então, a questão pura e simples, né? A questão pura e simples é que o CPC adotou o termo exclusão de litisconsorte. Significa dizer o quê? Se ele manteve o litisconsorte, eu não preciso recorrer imediatamente. Por que eu não preciso recorrer imediatamente se ele manteve o litisconsorte? Porque o litisconsorte vai estar na lide e vai ser condenado ou ter um pedido de improcedência a seu favor, ou procedência a seu favor, porque esse pode ser litisconsórcio ativo ou passivo, mas mantido ele na lide, ele vai poder recorrer na apelação. Quando sobrevier a sentença, ele vai poder recorrer. Agora, se ele for excluído, ele não pode recorrer. E, às vezes, o litisconsorte pode ter sido excluído em contrariedade aos seus interesses. Eu posso ter litisconsórcio ativo e ser arguída na preliminar de contestação a minha ilegitimidade ativa e se determina a minha exclusão, mas eu quero permanecer na lide, eu tenho interesse em permanecer. E se eu for excluído, eu não vou poder recorrer depois da sentença. Então é por isso que eu passo a ter o direito de recorribilidade imediata. E nesse sentido, está aqui o STJ, mais uma vez o ministro Nancy Andrighi, de forma coerente, né? De forma consentânea com o sistema, reconhecendo que a manutenção do litisconsorte, ou seja, quando rejeita a exclusão, não há possibilidade de promover recurso de agravo. E mais uma vez aqui, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Aqui sim, né? Aqui sim, nas hipóteses de litisconsórcio multitudinário, sob a mesma lógica. Aquele que for mantido o processo, ele vai poder recorrer mais adiante. Tá bom? Eu posso poder discutir isso mais adiante. Mas vamos seguir em frente. Mais uma hipótese relacionada entre aquelas que estão previstas dentro do CPC, daquelas que estão previstas no artigo 1015 do CPC. Né? Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Vamos lá? Deixa eu até seguir aqui adiante com 3 hipóteses e aí a gente vai discutir com mais calma. Admissão ou inadmissão, aqui também depende do conteúdo, qualquer hipótese sobre decisão de intervenção de terceiro. Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo dos embargos à execução, que talvez nem precisasse, porque a gente já viu que decisão sobre efeito suspensivo é decisão de tutela provisória, é antecipação de tutela, e redistribuição dos ônus da prova. Tá bom? Vamos lá. Vamos tratando aqui dos temas. No que concerne a admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros, essa é a possibilidade de recurso imediato. Ou seja, o CPC optou pelo sistema de que, havendo discussão sobre denunciação, oposição, não, denunciação, chamamento a lide, oposição não é mais hipótese de intervenção de terceiro, ou seja, foi deslocada dentro do sistema, não precisamos tratar disso agora, mas as hipóteses de chamamento, de denunciação, as decisões, sejam admitindo, seja excluindo o terceiro, ele passa a poder ter a recorribilidade imediata, tá bom? Como vocês sabem, a forma que eu tenho de me opor à execução no sistema brasileiro, se trata de execução de título extrajudicial, é a ação de conhecimento de natureza desconstitutiva do título, chamada embargos à execução. Vocês vão ver isso daqui porque isso tem correlação com o parágrafo do artigo 1015, que diz, e eu vou tratar disso um pouquinho mais adiante, que cabe agravo de instrumento de qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução, e no processo de inventário. Tá bom? Então, já eu digo para vocês, ou seja, por que foi incluída aqui concessão, modificação, revogação do embargo à execução, já que é execução. Mas eu falo já que vai ficar melhor. Por fim, sobre redistribuição do ônus da prova. Aqui é interessante, né, porque o STJ está ampliando a possibilidade de recorribilidade no que concerne a prova, porque inicialmente o CPC fez referência apenas às hipóteses de redistribuição do ônus da prova, inciso 11 do CPC. Né? Como vocês sabem, o nosso CPC adota a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois além das hipóteses de inversão do ônus da prova que nós temos nas relações de consumo, o CPC, de forma genérica, adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, permitindo que o magistrado, ao analisar em concreto, aquele que tem melhores condições de promover a prova e para ele lhe conceder o ônus de produzir a prova, alterando a lógica do 373, porque a lógica central do 373 é que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu incumbe provar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, aqueles que ele alega em contestação e que tenham esta natureza, né, de desconstituição ou extinção ou modificação do direito do autor. Então, ao autor compete, como regra, provar os fatos constitutivos do seu direito, ao réu compete provar os fatos que ele alegue que sejam modificativos, extintivos modificativos ou extintivos do direito do autor. Tá bom? E pode o magistrado, no caso concreto, entendendo que aquela parte que originariamente não tinha o ônus de provar tem melhores condições, inverter o ônus da prova. Tá bom? Então, nestas três hipóteses, né, admissão e inadmissão de intervenção de terceiro, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo dos embargos e redistribuição do ônus da prova, caberá a possibilidade de interposição imediata do agravo de instrumento. Aí o CPC vai lá e diz ainda, olha, outros casos expressamente referidos em lei. E a gente tem aqui, pessoal, tanto no próprio CPC a previsão de casos, outros casos de recorribilidade para além dos incisos do artigo 1015, como eu tenho também em legislação extravagante. Mas vamos analisar cada uma dessas hipóteses, tá bom? Vem lá, o parágrafo único do artigo 1015 e diz assim, olha, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias produzidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, ou no processo de execução e no processo de inventário. O que é que tem de comum em todas essas hipóteses, pessoal? É que são procedimentos posteriores ou independentes da fase cognitiva.
Porque a fase cognitiva do procedimento é a fase que, por essência, receberá uma sentença e esta sentença poderá ser recorrida, tendo a ampla possibilidade de rediscussão de todas as questões que não precluíram, sobre as quais não cabe agravo. Ocorre que a grande maioria destas outras fases ou desses outros processos, a sentença é meramente declaratória, ela não é uma sentença que constrói, né, que tem atividade cognitiva de ampla influência, ou simplesmente não tem sentença. A fase de liquidação termina por decisão interlocutória. A liquidação é uma mera fase que não termina com a sentença, né? O cumprimento de sentença e o processo de execução, da mesma forma, são decisões que tendem ou a ter eu não terei uma sentença que julgará mérito, porque elas têm o oposto, elas já nascem de um título constituído, seja um título judicial, seja uma sentença, seja um título extrajudicial, que dispensa a fase de conhecimento e permite somente a fase executiva, cujo objetivo do processo de execução é a prática de atos satisfatórios. E ao final eu só tenho uma sentença ou extinguindo a execução ou declarando que ela foi cumprida. Mas eu não terei uma sentença de conteúdo cognitivo que formará um novo título. Não. Ao contrário, eu nasço de um título, eu começo de um título, eu parto na minha execução de um título e só terei a sentença na fase ou no processo, né, fase de execução, se tratar de título judicial, a famosa fase de cumprimento de sentença, ou processo de execução, se tratar de um título extrajudicial. Em ambos os casos, eu terei uma sentença extintiva, eu terei uma sentença declaratória do cumprimento da execução. E, por fim, o processo de inventário, onde a sentença é a que promove a partilha. No processo de inventário, a sentença também tem uma natureza de promover a partilha, porque no processo de inventário eu não vou constituir herança, todas as questões relacionadas a quem é herdeiro, a quem não é herdeiro, a quem deve ser incluído, os bens incluídos e os bens não incluídos, eles ocorrem ao longo do processo. Eu não tenho uma sentença que diga, agora isso daqui, estes são os herdeiros e estes são os bens partilháveis. Não, tudo isso é decidido em questões interlocutórias. E, ao final de tudo, eu terei uma sentença que ou homologa uma partilha amigável ou decreta, né, constitui a forma de partilha do espólio. Então, nestas hipóteses, não teria sentido em se falar que o recurso das questões interlocutórias seriam na sentença, porque essa sentença não terá o condão de receber a apelação, como nós temos no processo de conhecimento. Então, em todas essas hipóteses, ela tem sim, a possibilidade de promover o recurso no âmbito do processo ou no âmbito do processo. E aqui o STJ, mais uma vez a terceira turma, mais uma vez a ministra Nancy Andrighi, dizendo de forma ampla e independente do conteúdo. Qualquer que seja o conteúdo das decisões interlocutórias proferidas no âmbito do processo, no âmbito do processo de execução, no âmbito da fase executiva, cumprimento de sentença, ou no âmbito da fase de liquidação, elas serão recorríveis imediatamente por agravo de instrumento. RESP 1.803.925. Só para arrematar aqui esta questão, vamos lembrar, Maurício, então por que, se eu já tenho o parágrafo único, por que ele falou aqui em concessão, modificação ou revogação de efeito específico do embargo da execução? Porque vocês vão ver mais adiante que no processo de execução, ao contrário da impugnação, né, a forma que eu tenho de me opor ao processo de execução é eu constituir uma relação processual de natureza cognitiva, né, com efeito desconstitutivo do título executivo ou de parte do crédito. Então, como, ao contrário, na fase de cumprimento de sentença, que a impugnação é incidente, e aí ele não faz referência à concessão de efeito específico na impugnação, tá bom? E a impugnação pode sim ter efeito suspensivo, impugnação é o nome que a gente dá ao meio de se opor ao cumprimento de sentença. No âmbito da execução de título extrajudicial, a impugnação à execução de título extrajudicial não se dá incidentemente do processo de execução. Ela se dá
através de outro processo de outra natureza, através de um processo cognitivo, de natureza desconstitutiva. Daí o CPC fazer, sim, a referência no inciso 8º. Eu acho que não precisava, porque decisão sobre efeito expensivo é decisão de tutela provisória, mas fez de não deixar dúvidas, tá bom? Vamos lá, outras hipóteses previstas em lei. Vamos tratar aqui de alguns casos. E aqui eu vou tratar de alguns casos de legislação extravagante e também, né, de interpretação extensiva no âmbito do CPC. Primeiro, a decisão que decreta falência, artigo 100 da Lei 11.101. Da Lei 11.101. Tá bom? Há muitas discussões acerca da natureza jurídica desta decisão. Alguns dizem que deveria ser considerada como sentença. Mas, para que não reste dúvidas, a Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, diz que a decisão que decreta a falência, ela é recorrível por agravo de instrumento. Bom, vamos seguir adiante aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Decisão de inadmissibilidade da ação de improbidade administrativa. Também lá está previsto a possibilidade de interposição do agravo de instrumento. Decisão que extingue a demanda sem apreciar o mérito. Artigo 354 do CPC. Tá certo? Aqui, obviamente, que eu estou falando é a decisão que extingue parte da demanda e não toda a demanda. Quando a gente vai, pessoal, lá no CPC, na parte de julgamento conforme estado do processo, a gente tem no julgamento conforme estado do processo algumas possibilidades. Bom, eu posso ter a extinção de todo o processo, ou seja, eu vou acolher alguma das preliminares, vou reconhecer de ofício para extinguir o processo em resolução do mérito, todo o processo. Eu vou julgar antecipadamente toda a lide, ou seja, não há hipótese de extinção do processo, mas eu não preciso ter dilação probatória e vou julgar toda a lide. Ou então, eu tenho possibilidade de julgar alguns dos pedidos e preciso de dilação probatória nos outros. Então, eu promovo o julgamento antecipado parcial da lide e faço o saneamento do restante do pedido. Ou, não é hipótese de extinção, não é hipótese de julgamento antecipado porque eu preciso de dilação probatória, eu preciso de dilação probatória de todos os pedidos cumulados e aí eu vou fazer o saneamento do processo. Tá bom? A gente já viu que deste rol aqui, o julgamento antecipado parcial de mérito é recorrível por agravo de instrumento. Se houver o julgamento antecipado de todo o mérito, não será agravo. Será sentença, porque eu encerrarei aquela fase do procedimento. Tá bom? A mesma coisa se houver a extinção integral do processo, ou seja, eu promovo a extinção de todo o procedimento sem resolução do mérito. Mas eu posso promover a extinção sem resolução do mérito de parte dos pedidos. Apenas um dos pedidos é inepto. Aquele pedido, ou eu excluo um dos litisconsortes, mas aí entraria na hipótese de exclusão de litisconsorte. Mas eu posso promover a extinção de parte da demanda. Parte da demanda não está apta. Eu fiz uma acumulação de pedidos e não era hipótese de acumulação de pedidos. Eu já tramitei o processo até a fase de saneamento e chego lá e disse, olha, eu não posso acumular, eu vou aproveitar um dos pedidos. E o procedimento, eu não vou extinguir todo o processo, eu vou, respeitando o princípio da primazia de julgamento do mérito, da habilidade do procedimento, dizer, eu vou seguir em relação a esses pedidos e os demais estão extintos. Eu extingo em relação àqueles pedidos. Seria uma hipótese, né, não prevista de forma expressa, mas intuída, né? Ela é, na verdade, deduzida do sistema do CPC, a possibilidade de recurso dessa decisão. Mais uma hipótese prevista do CPC, e aqui é por extinção. E aqui também o STJ já construiu essa hipótese. Sobre a anterior decisão, que chegue parte do pedido, a gente tem um enunciado, número 154, sobre esse tema, do Fórum Permanente de Professores de Processo Civil. O FPPC, que é uma reunião de professores de processo, ele fez um elenco onde foram discutidos o novo CPC quase que a exaustão, e ele promoveu uma série de enunciados. Esses enunciados são doutrina, pelo amor de Deus. O professor de processo não decide, não é jurisprudência, é doutrina. Né? E dentro desses enunciados de doutrina, várias questões foram tratadas, e aqui, entre elas, essa hipótese que eu falei. E, por fim,
a decisão de distinguish no recurso repetitivo, tá bom? O artigo 1037, parágrafo 3º, inciso 1, e artigo 982, mas aqui o que nos interessa é o 1037, parágrafo 3º, inciso 1, fez a possibilidade de eu promover o distinguish nos recursos repetitivos. O que é isso, Maurício? Você não falou ainda de recursos repetitivos? Claro, é verdade, mas eu vou explicar para vocês o suficiente para vocês compreenderem essa hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Como é que funcionam os recursos repetitivos? Havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo tema, aparecendo no STJ, ou havendo multiplicidade em diversos tribunais, pode o STJ admitir alguns recursos como representativos dessa controvérsia. Ele vira e nos diz o seguinte: olha, eu tenho aqui no Brasil aparecendo diversas discussões sobre a taxatividade, das decisões recorríveis sobre agravo de instrumento. Se eu posso recorrer em outras hipóteses distintas do 1015. Isso aconteceu de fato, a gente vai falar logo aqui adiante sobre esta questão. E aí, várias pessoas, em vários processos, começaram a estar diante de situações que entendiam que a taxatividade ela era, entre aspas, injusta, ela não estava em conformidade com o sistema, ela precisava ser adaptada ao sistema, né? E começaram a apresentar recursos de agravo de instrumento para hipóteses não expressamente previstas no 1015. E isso começou a aparecer no STJ, porque a tendência inicial dos tribunais foi não admitir outras hipóteses de recurso de agravo. E aí o STJ virou e disse assim: olha, como tenho múltiplos recursos, eu vou decidir essa questão em termos de tese jurídica e vou fazer um precedente obrigatório sobre o tema. Eu vou afetar o julgamento de alguns recursos ao regime de recursos repetitivos, e isso implica na paralisação dos demais recursos. Então, os outros recursos do Brasil ficam parados e alguns deles sobem para que o STF decida pelo regime de recursos repetitivos. E esta decisão do STJ, né, ela passa a se constituir um precedente obrigatório e aplica a todos. E aplica-se a todos, como a gente vai ver sobre a questão da mitigação da taxatividade. Mas qual foi a questão central aqui? É que eu posso virar ao magistrado que paralisou o meu processo e dizer assim: olha, excelência, meu processo não está discutindo aqui as hipóteses de mitigação ou da taxatividade. Você paralisou o meu processo de forma equivocada, porque no meu processo caberia agravo de forma taxativamente prevista no CPC. Então você cometeu um erro em judicando. Você não deveria ter paralisado o meu processo. Eu quero fazer o distinguishing do meu caso em relação à questão, às demais questões relacionadas ao regime de recurso repetitivo. E aí, neste caso, caberá agravo de instrumento. Só que o sistema previu isso para o recurso repetitivo, mas não previu para o IRDR e não previu para o IAC. E o STJ, através do RESP 1.846.109 de São Paulo, estendeu ao IRDR as hipóteses de distinguish, da mesma forma as hipóteses de distinguish, porque também o IRDR é um instrumento para processos em multiplicidade com o objetivo de gerar precedente obrigatório. Tanto no recurso especial como no IRDR, eu gerarei um precedente obrigatório. Tanto no recurso especial repetitivo como no IRDR, eu tenho uma das hipóteses de cabimento, é justamente a existência de multiplicidade de recursos. Tá bom? O STJ não enfrentou o tema em relação ao IAC, mas nós entendemos que, apesar do IAC não ter entre seus requisitos de admissibilidade a multiplicidade de recursos, ao contrário, se houver multiplicidade de recursos, será incidente de resolução de demandas repetitivas. E o IAC, Instituto de Assunção de Competência, ele não
deve ser usado para a hipótese de demandas múltiplas, mas sim de demandas, ainda que não sejam múltiplas, de alta relevância, mas também ele, gerará precedente obrigatório e também ele pode ter a paralisação das demandas ali relacionadas, e é possível que eu precise fazer um distinguish. As hipóteses do IAC são bem menos amplas, mas também deveriam ser elencadas. Tá bom? E aí, pessoal, vamos seguir adiante. E aqui agora, eu não estou mais falando das hipóteses previstas, no CPC. Aqui eu já estou falando a mitigação da taxatividade promovida pelo STJ, né? Então, como eu estava dizendo a vocês, contando aquela historinha para lhe explicar o que era recurso repetitivo, isso aconteceu de fato. Diante de diversas situações, os tribunais foram obrigados a decidir se a taxatividade era tão taxativa assim, com o perdão da redundância, né, e até de certa ironia, e essa questão chegou ao STJ, e o STJ afetou essa questão aos recursos repetitivos, recebeu essa questão, afetou alguns recursos como recursos repetitivos e decidiu, acabando com a taxatividade plena e instituindo um regime jurídico que não está previsto em lei, né, e não é hipótese de interpretação extensiva, como a gente viu na hipótese do IRDR, porque ele pegou a norma prevista por recurso repetitivo e por extensão aplicou, e ele criou uma taxatividade mitigada, sem ter declarado inconstitucionalidade, porque se fosse o Supremo seria, né, uma inconstitucionalidade conforme, e você teria feito uma inconstitucionalidade conforme sem redução de texto e adaptado para ampliar a possibilidade de recursos, mas o STJ, meio que utilizando uma técnica mais afeta as análises de constitucionalidade, sem entrar na constitucionalidade, entendeu, com base em princípios processuais, de que existia sim outras possibilidades, desde que houvesse urgência e desde que houvesse inutilidade do futuro recurso. Tá bom? E aí fixou o tema, foram esses recursos foram os leading cases que levaram ao recurso repetitivo, foram afetados a Corte Especial, quem afetou foi a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora do tema posteriormente, 1.704.520 e 1.696.396. E qual foi a tese fixada nos recursos repetitivos? O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade, urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tá bom? E neste caso específico, nesses dois casos específicos, a situação era a discussão sobre a competência. Tá bom? Agora, será que seria inútil o recurso na hipótese de competência? Me parece que, pelo menos no que concerne a competência, não tinha a intenção do legislador em permitir recorribilidade imediata. Porque a decisão sobre juízo incompetente, ela vai poder ser arguída em recurso de apelação. E ela pode ser útil. Ela tanto pode ser útil que a incompetência absoluta, a gente vai ver isso mais adiante, inclusive uma das hipóteses de cabimento de ação rescisória. Então, me parece que tinha, sim, uma intenção do legislador, né, de dizer, olha, essas questões relacionadas à competência eu não vou gerar preclusão, porque não preclui, em especial a incompetência absoluta, e no regime do CPC 2015 poderiam ser também as de competência relativa, né, e elas vão ser discutidas, e se no futuro, após a sentença, o tribunal entender que a questão é de competência de outro juízo, ele anula, se for o caso, os processos. Por que se for o caso? Porque o novo regime de competência do CPC, ele admite, inclusive, a possibilidade de reconhecimento da incompetência sem alteração do conteúdo da decisão.
Então era possível que a gente chegasse diante da situação e dizesse assim, ó, reconheça a incompetência, remeta-se para o juízo competente, e se ele entender que deve, mantenha a decisão por enquanto, e se ele entender que deve revogar a decisão, revoga a decisão e profere uma nova decisão no seu lugar, anula os atos que são anulados. Mas, né, o STJ promoveu nessa postura bastante ativista, fixou o tema 988. Hoje, então, o nosso sistema é um sistema de taxatividade mitigada e admite, e voltamos a ser um sistema de números abertos, na verdade, porque toda situação que eu tiver com urgência e que eu alegue a inutilidade posterior do recurso junto com a sentença, permitirá que o tribunal reconheça. Mas, quais são algumas hipóteses? E aí eu vou trabalhar com vocês algumas hipóteses que o judiciário vem reconhecendo, tá bom? Vem reconhecendo. No RESP 1.744.011, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, também na terceira turma, admitiu que decisões sobre guarda de criança, né? Aí você entenda, precisamos interpretar de forma mais ampla para incluir também guarda de incapazes, ela era passível de ser recurso. E aí ele usou dois argumentos naquele RESP. Ele falou assim, olha, as decisões de guarda são decisões de tutela provisória, né? São decisões de tutela provisória. E, portanto, já cabem recursos. Embora não estejam lá previstos, é uma decisão sobre tutela provisória. E mesmo que não fosse, isso está nas razões de decidir, nós estaríamos diante de uma clara possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade no CPC. Vamos adiante. RESP 1.798.975. Aqui, mais uma vez, ministra Nancy Andrighi admitiu nas decisões que fixa a data da separação de fato do casal. Ou seja, no âmbito de uma discussão aqui, neste caso específico, era uma discussão sobre uma ação de dissolução de união estável. Mas é a mesma coisa em relação ao casamento, houve a fixação, houve uma decisão interlocutória fixando a data da união estável. Né? E isso tem uma série de efeitos e consequências patrimoniais. E a ministra Nancy Andrighi entendeu que cabia recurso desta decisão, porque entendeu ela que esta é uma decisão de mérito. Ministro Antônio Carlos Ferreira, aqui quarta turma, RESP 1.772.839, admitiu nas decisões sobre prescrição e decadência. E aí não tem grandes dúvidas, as decisões sobre prescrição e decadência são sim decisões de mérito. Tá bom? Mas vamos lá, tem outras hipóteses. Vamos seguir em frente. No RESP 1.702.725, também da ministra Nancy Andrighi, ela entendeu que não admite a hipótese, não admite o agravo de instrumento nas hipóteses de enquadramento fático normativo, salvo se este enquadramento fático normativo interferir no mérito, que foi justamente no caso dos autos. Porque se você parar para analisar as notícias e o informativo que saiu aqui, parece que em qualquer hipótese de enquadramento fático normativo caberia. E não é bem assim. A decisão foi o oposto. Ela disse que não cabe nas situações de mero reenquadramento fático normativo, né? Mas quando este enquadramento fático normativo interferir no mérito, qual foi a questão daquele precedente? Naquele precedente especificamente, estavam se discutindo se a hipótese era uma hipótese relacionada à relação de consumo, e aí o prazo de prescrição seria quinquenal e não estaríamos diante de prescrição, ou se enquadraria em uma hipótese de relação não consumerista, uma relação cível. E aí a prescrição cairia para 3 anos, trienal, e estaria prescrita. Então, assim, uma mera decisão, por exemplo, decisão saneadora, sobre o enquadramento fático normativo, por si só, não geraria. Mas numa hipótese como essa, em que esta decisão pode implicar inexoravelmente no futuro reconhecimento da prescrição, entendeu a ministra Nancy Andrighi de que nestas hipóteses caberia, porque haveria aí uma decisão sobre mérito, de fato. Tá bom?
Vamos lá, vamos seguir adiante. Mais uma hipótese aqui no RESP 1.746.337, também ministra Nancy Andrighi. Na ação de prestação de contas, caberá quando o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, decisão parcial de mérito, e não caberá se o julgamento nessa fase for pela improcedência ou pela extinção do processo sem relação do mérito, pois será sentença. Eu vou explicar isso em conjunto com a outra hipótese que não está no slide, mas que também se adequa. É que, a depender do conteúdo da decisão, esta decisão poderá extinguir uma etapa do procedimento ou não. Então, a ação de prestação de contas, que é o exemplo do precedente, ela é bifásica. Ela tem uma fase onde eu primeiro decido se o réu tem ou não tem que prestar contas, e ele contesta dizendo eu não tenho que prestar contas, ou apresenta as contas. E eu tenho uma segunda fase que eu vou julgar as contas. Não, as suas contas estão corretas. Ou não, as suas contas estão em débito e lhe condeno a pagar a diferença. Nesta primeira fase, a decisão que determina a prestação de contas, ela determina para o segmento da segunda fase. Portanto, decisão interlocutória. Portanto, sujeita a agravo de instrumento. Mas se esta decisão, nesta primeira fase, reconhece a exceção apresentada pelo réu, dizendo que não tem que prestar contas, ele vai extinguir o processo de prestação de contas. E aí será sentença. Né? E aí será sentença, negando o dever de prestar contas. É a mesma lógica na impugnação, na exceção de pretextividade, na impugnação ao cumprimento de sentença. Quando eu reconheço a exceção ou a impugnação para dizer que não há obrigação exequenda, porque a parte é ilegítima, por exemplo, eu extingo o procedimento executivo ou o processo executivo, a depender do caso. E nestes casos será sentença, aquela decisão extintiva. Mas se eu afasto a exceção de pretextividade, ou afasto a impugnação ao cumprimento de sentença, ela será decisão interlocutória, e aí caberá agravo de instrumento. É a mesma lógica, mas o precedente que eu trago aqui, 1.746.337, tratou da ação, tratou apenas da ação de prestação de contas. Tá bom? Mais algumas hipóteses, pessoal. Vamos lá, vamos em frente. RESP 1.736.285, também ministro Nancy Andrighi. Trata de uma decisão que foi proferida antes da fase de cumprimento de sentença, mas após a sentença, ou seja, naquele limbo jurídico. Lembra que você tem aquele processamento entre a sentença e aquele período de processamento da apelação das contrarrazões para subir para o tribunal? Ou depois do trânsito ter julgado a sentença, mas que a parte ainda não tenha deflagrado o cumprimento de sentença, como foi o caso do precedente aqui que nós estamos tratando, né? Naquele caso não havia ainda iniciado o cumprimento de sentença e uma das partes alegou que havia nulidade da intimação que foi deferida naquela fase. Então não há como eu postergar para um recurso posterior, porque não haverá sentença, por exemplo, já estava transitado em julgado, né? Ou eu até não tenho interesse em recorrer, mas tenho interesse em que se reconheça a nulidade daquele ato, tá certo? Da intimação relacionada àquele ato judicial. E aí eu ficaria sem recurso, porque eu não tenho ainda a fase de cumprimento e já acabou, e já foi proferida a sentença, não sendo possível. E nestes casos o STJ reconheceu a recorribilidade imediata via agravo de instrumento. Tá bom? Essa decisão também é interessante, né, também da ministra Nancy Andrighi, e ela é interessante, ela é anterior à fixação, da tese de cabimento da mitigação da taxatividade. Ela foi julgada antes da decisão sobre taxatividade, e no caso é interessante porque discutia-se também uma questão de competência, e naquele tempo, antes da decisão, as hipóteses de competência não eram hipóteses aceitas pelos tribunais como passíveis de sofrer recurso de agravo. E neste caso, era uma situação em que você tinha uma parte da decisão
que era recorrível, porque era que relacionava-se à intervenção ou não em terceiro. Mas, no caso, a intervenção do terceiro fazia deslocar a competência, né? Sairia da Justiça Comum Estadual para ir para a Justiça Comum Federal, com a intervenção daquele terceiro. E aí discutia se cabe ou não cabe recurso nesse caso, porque uma parte da decisão caberia, mas essa parte da decisão está decidindo também questões relacionadas à competência, que não cabe, né? E aí, neste caso, entendeu-se que cabia neste caso, e disse que teria que se levar em conta três aspectos para que a gente pudesse entender, em situações como essa, em que parte da decisão recorrida é submetida ao agravo e parte não, quando eu devo e quando eu não devo. Então, exame do elemento que prepondera na decisão, ou seja, é da parte cabível para agravo ou a parte relacionada ao agravo ela é mínima? O emprego da lógica antecedente e consequente e a ideia de questões prejudiciais e questões prejudicadas, ou seja, para decidir a questão que cabe recurso, ela é prejudicial ou ela é prejudicada, a depender de uma hipótese ou de outra, eu não vou ter interesse em recursar. E 3, o exame do conteúdo das razões recursais apresentadas pelas partes irresignadas. Eu preciso compreender a integralidade desse conteúdo para apreciar, no caso concreto, se é a hipótese de aceitar o recurso ou não. Ele pode vir a ser prejudicado. Tá bom? Vamos adiante lá, pessoal. Mais uma hipótese. E aqui também mais uma hipótese com recurso repetitivo. Nós estamos diante aqui do tema 1022. Este tema ainda não foi decidido, mas está afetado. Ele não suspendeu, é uma hipótese, inclusive, que os recursos repetitivos não suspenderam. Estes são os recursos repetitivos afetados, todos no Mato Grosso. 1.717.013, 1.707.066 e 1.712.231. Todos eles foram afetados pelo regime de repetivos, sem as suspensividades, para definir, e aí eis a proposta de tema, né, definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em recuperação judicial e falências em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101 de 2005, porque a gente já viu que a Lei 11.101 de 2005 previu expressamente que caberá agravo de instrumento, me perdoem, nas decisões relacionadas à declaração de falência. Perdoem, eu me perdi um pouco aqui porque eu não estou conseguindo voltar para a exibição de tela. Vamos parar aqui um pouco para eu voltar, para não ficar apenas aqui nos slides.